Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia, bem-vindos ao canal. E a gente vai para o vídeo aí que vai encerrar os PETs do segundo ano do ensino médio de matemática, né? Chegamos ao PET avaliativo. Eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e vamos para as questões. Então estamos aqui com o nosso PET avaliativo, que tem uma estrutura diferente dos demais. Então, as semanas 1 a 4, elas estão concentradas em um único bloco de questões, né, que nós vamos resolver. E, ao final, também tem uma autoavaliação que você deve preencher aí, indicando qual foi o seu nível de aprendizado nos conteúdos aí de matemática durante o ano de 2020. Nós vamos começar aqui com as nossas questões. A número 1, ela diz para considerar os números de 3 algarismos distintos, que podem ser formados aí com os dígitos 1, 2 e 3. Aí quer saber, né, a probabilidade de escolher um desses números, a gente tem número par, ímpar, enfim. Então vamos começar definindo quem são esses possíveis números aí, né? Deixa eu colocar uma canetinha mais fininha aqui. Então, com os algarismos 1, 2 e 3 formando números distintos, nós vamos poder ter aqui 123, 132, 213, ou 231, ou o 312, ou 321. Então, todos com 3 algarismos distintos, né? É o nosso espaço amostral aqui. E aí, qual que é a probabilidade desses números você escolher um número par? Então, nós temos um espaço amostral com 6 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de números pares, nós vamos ter aí 1, 2 opções. Então, a chance de eu ter um número par é de 2 para 6. Deixa eu afinar essa caneta que está muito grossa. Então, 2 chances em 6. Simplificando, isso aqui equivale a 1/3. Lembrando que a gente pode representar também, né, como forma aí decimal, dá uma dízima, então aproximadamente 33 ou 33%, são as representações possíveis. No caso de ser número ímpar, a gente vai considerar aqui que nós temos então 1, 2, 3, 4 números ímpares, né? Então, para ser ímpar, deixa eu pôr aqui, letra B, é 4 em 6. Simplificando, isso aqui dá 2/3. Ou 0,66, é uma dízima, vou pôr aqui aproximado, ou 66%. Para ser múltiplo de 3, é 100% de chance, né? Vou pôr a letra C aqui, ó. 100%. Por quê? Para um número ser múltiplo de 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um número, tá na tabelinha de 3, é um número múltiplo de 3. E somando esses algarismos, olha, 1 com 2 e 3 vai dar 6. Então, não importa em que ordem eu coloquei o número, né? Sempre a soma dos algarismos aí vai dar 6, que é um múltiplo de 3. Portanto, todos esses números aqui são divisíveis por 3 e são múltiplos de 3. Então, a chance é de 100%. E o número maior que 200 dá também 4 em 6, né? Nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4 números maiores que 200. Então, para a letra D, nós temos aí também 4 sobre 6, simplificando 2/3, 0,66, que é uma dízima, ou 66%. São todas as opções aí que nós temos. Essa é a resolução da número 1. A número 2 diz que a bandeira de um estado é formada por 5 faixas A, B, C e D, distintas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que as faixas adjacentes, né, que estão do lado uma da outra, não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas que se pode pintar a bandeira com a exigência acima é... Então, vamos voltar lá para a figura. Então, nós temos aqui a bandeira, nós temos 3 cores aí disponíveis e a gente quer pintar de forma que os lados que são adjacentes, estão um do lado do outro, não estejam na mesma cor. Então, a gente começa aqui, ó, destacando que para a faixa A, nós vamos ter 3 opções de cores. Qualquer uma das 3 cores. A partir daí, vão sobrar 2 opções para a faixa 2 e apenas uma opção para a faixa C, para a faixa B e para a faixa C. Por quê? Eu tinha 3 opções na faixa A, usei uma cor.
Então, sobram duas cores para B. Se eu já usei, sobra só uma cor para C. Quando vem para a faixa D, eu também só tenho uma opção. Eu tenho que repetir a cor que eu usei na B. Porque eu não posso usar a mesma que está na C e também não posso usar a mesma que está na A. Então, também tem só uma opção para a faixa D. E volto até as duas opções que eu não pude usar na D, eu vou ter na faixa E. Então, isso aqui vai ficar sendo 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. É a multiplicação aí para a gente determinar qual seria, né, a quantidade de formas diferentes que a gente poderia colorir essa bandeira. Então, voltando aqui para as nossas opções, nós colocamos lá, né, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Vamos ver qual que encaixa nisso? Letra A não, letra B, né? 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Então, a letra B é a nossa resposta correta. A número 3, são dados 4 números, x, y, 4 e 6, nessa ordem. Sabendo que os 3 primeiros estão em PA e os 3 últimos estão em PG, determine x e y. Então, nós temos aqui, a gente pode dizer que os números x, y e 4 estão em PA e y, 4 e 6 estão em PG. Então, nessa questão, a gente vai usar o conceito aí de termo médio, né? Ele é válido aí quando a gente tem tanto PA quanto PG. No caso da PA, PA de 3 elementos, né? Mas na PG também ela vai ser válida aí para uma PG com número ímpar de elementos. Então, como é que eu vou definir aqui? Eu posso dizer que o termo do meio ao quadrado, então esse 4 aqui elevado ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois. Então, é igual a 6 vezes x. Então, 6 vezes y, perdão. Então, eu posso dizer que 6y é igual a 16. O y é igual a 16 sobre 6. E a gente pode simplificar, né? Dividindo aí tudo por 2, isso dá 8 terços. É o valor do y que a gente encontrou. Aí, para achar o valor do x, nós vamos para PA também usando o termo médio. No caso, termo médio da PA, esse termo do meio, ele é igual à média aritmética dos outros dois. Então, é a soma deles dividido por 2. O programa sempre faz isso aqui, eu não sei por quê. Vamos consertar aqui. Pronto. Então, é a soma dos outros dois dividido aí por 2. Como nós já achamos o valor do y, eu vou dizer que 8 terços é igual a x mais 4 sobre 2. Então, 8 vezes 2 aí, vamos começar aqui, né? 3 que multiplica x mais 4 vai ser igual a 8 vezes 3, que é 16. Então, 3x mais 12 é igual a 16. Eu passo 12 para lá, subtraindo, então fica 16 menos 12 dá 4. Então, nosso x vai ser 4 terços. Então, a gente achou aí os valores de x e y, né? O x vale 4 terços, enquanto o y vale 8 terços. Então, tá aí a solução completinha para vocês darem uma olhada, tá? Vamos para a próxima. Então, número 4, uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera 2 vezes, somente com fotos e vídeos. Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 15 minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma quantidade de imagens entre si, assim como todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos com a mesma quantidade das anteriores. O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é... Bom, então, com 10 minutos de gravação, couberam também 190 fotos. Com 15 minutos de gravação, então 5 minutos a mais, couberam só 150 fotos. Então, a gente vê que 5 minutos aí de filmes, né, de vídeos, equivaleram a 40 fotos, tomaram o lugar aí de 40 fotos, concordam? Então, a gente pode substituir isso aqui, olha, e determinar quantas fotos. Porque se em 5 minutos são 40 fotos, em 10 minutos nós temos 80 fotos. Somada com as 190 que já cabiam aí, então nós temos o total de 270 fotos. É o que cabe aí nesse cartão de memória, letra C. Perceba que se você substituir aqui, olha, vai dar a mesma coisa, porque a cada 5 minutos, 40 fotos.
Então, nós temos aqui 15 minutos, são 3 intervalos, né, de 5 minutos. Então, nós teríamos, então, 120 fotos. Seriam 40 mais 40 mais 40. Somando com as 150 fotos que cabem, também dá 270 fotos. Então, é a quantidade máxima de fotos que cabe aí nessa máquina, né? Tá aí a resolução também da nossa questão número 4. A questão número 5 pede para completar a tabela. Então, ela já está completa aqui. Vocês podem dar uma pausa também e completar de vocês. Essa tabela vem com alguns ângulos, né? Alguns ângulos notáveis aí para a gente colocar a sua representação em graus, em radiano, definir o seno, cosseno e a tangente. Então, a tabela está aí completinha, né? Igual o zero, por exemplo, 0 graus, equivale a 0 em radiano, o seno é 0, o cosseno é 1, a tangente é 0. Aí, depois ele dá para a gente em radiano, que é π sobre 4 radianos. O π vale 180. Então, 180 dividido por 4 dá 45. Então, ângulo de 45 graus. O seno, raiz de 2 sobre 2. Cosseno, raiz de 2 sobre 2. A tangente é 1. E assim por diante, tá aí a tabelinha, tá? Só dar o pause e completar de vocês. Depois pede para construir a circunferência trigonométrica e marcar os arcos que são citados acima. Então, eu coloquei uma aqui de exemplo para vocês verem também. Vocês podem desenhar o círculo aí, né? Com a ajuda de um compasso ou algum objeto aí redondo, né? Circular. E para marcar aí, ó. A gente marcar aí esses ângulos, né? Esses arcos que são mal colocados. Eu tinha achado um na internet, então a gente tem aqui, ó, 0 e 360. Aqui tá o 270, aqui tá o 180 e o 90, tinha faltado 45, né? Tá no primeiro quadrante, pega aí a metade aí do primeiro quadrante. Então, tá aí a representação. Só vocês darem um pausa também e fazerem o desenho aí. E, por fim, a número 6, que pede para preencher aí com algumas características de sólidos geométricos que a gente trabalhou também, né, nos PETs anteriores. Se não me engano, o PET 7, desde PET 6 e 7, estava trabalhando aí com sólidos geométricos. Então, no prisma, essas definições aqui eu tirei no site Brasil Escola, tá? É a fonte aqui. Então, o prisma trata-se de um sólido geométrico, né? Formado por segmentos de retas paralelos, cujas extremidades são polígonos também paralelos. Tem elementos, ele tem as bases, faces, vértices, altura. A classificação, a gente pode classificar como o número de lados da base, né? Então, se a base é um triângulo, é um prisma triangular. Se a base é um quadrado, ele é quadrangular e assim por diante. No caso do outra classificação, também seria como reto e oblíquo. E a característica da planificação, ele tem duas faces laterais, né? Essas faces vai depender, depende aí de que face vai ser essa, pode ser triangular, quadrangular. E os paralelogramos que formam as suas laterais, né? Então, a gente vai ter as faces laterais, que são os paralelogramos, e a base, que são dois polígonos congruentes, eles são iguais. E aí vai depender de que polígono é esse, pode ser triângulo, quadrado, enfim. Então, tá aí as características. Eu vou deixando aqui, para cada um eu vou aproximar aqui o máximo que eu puder, para ficar legível, que vocês podem ir dando uma pausa aí no vídeo, completando a tabela de vocês. No segundo aqui, a gente tem a pirâmide, né? Que a gente pode classificar como um conjunto de segmentos de reta, cujas extremidades são um polígono e um ponto fora do plano que contém esse polígono. Também nós temos aí nas suas, né, como características, nós temos as bases, a base, né, no caso a pirâmide é uma base, até corrigir aqui, não vou deixar no plural, ela tem uma base aí, isso. Também tem as faces, né, vértice, tem a altura. A classificação também depende aí de qual é o polígono da sua base. Então, a pirâmide ela pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, de acordo com a figura da base. Ela também pode ser classificada aí como regular. E quanto à planificação, a gente tem uma base, que é um polígono, pode ser triângulo, quadrado, e as suas faces, que são os triângulos. O número de faces depende do número de lados do polígono que vai formar a sua base. Então, tá aqui a pirâmide também, vocês podem dar um pausa e completar com os elementos aí da pirâmide. No caso do cilindro, a gente também tem algumas características.
Então, a definição é uma forma geométrica tridimensional formada por duas bases circulares em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases. Deixa eu dar para ler direitinho aqui. Isso, que vai dar para ler melhor. Então, vocês podem dar aí uma pausa e completar também sobre o cilindro. Então, ele também tem as bases, né? A face lateral, a altura. Ele pode ser classificado como reto ou oblíquo. E na planificação, nós vamos ter duas bases circulares e um retângulo que vai fechar aí a sua lateral, né? Do que se refere ao cone, então a gente tem sólido geométrico que possui uma base circular, esse R é o raio, né? Formada por segmentos de reta, que tem uma extremidade no vértice V em comum. Então nós também temos face, temos a base, a altura, a gente tem vértice também, né? Que foi citado aí na definição. Ele também pode ser classificado como reto ou oblíquo, e a base é o círculo, e a sua face, né, a sua lateral, é formada por um setor circular. Então tá aí esse nosso quadro bem completinho aí. Para cada um, é só você dar um pausa aí e completar. E com essa questão a gente encerra aqui o nosso vídeo. Fica faltando aí só a autoavaliação, que você deve fazer a sua, de acordo com aquilo que você conseguiu aprender no ano de 2020. Eu agradeço a todos que acompanharam a correção aqui no canal. Se inscrevam, compartilhem e a gente se vê em algum vídeo por aí.